pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre sabotar a você mesmo. Quando eu falo desse vídeo, eu quero conversar um pouco sobre mim, né? Falar sobre mim, como foi que eu venci e tenho vencido a cada dia a respeito de sabotar a mim mesma. Quando que isso acontece? Quando você sabe que deve fazer alguma coisa e você não faz. Quando você tem a tua crença, aquilo que você acredita, mas você não age de acordo por causa de pressão externa, por causa de alguém, por causa de alguma circunstância, ou mesmo por você ter medo, né, de você se posicionar. Então eu quero conversar com você uma situação que eu vivi, né, em relação a candidatos. Eu lembro que tinha os candidatos, isso fazem alguns anos já, não é de agora, a presidência, né? Então tinham três que eram os prováveis, né, que poderiam ganhar as eleições, e tinham daí uns 4 mais ou menos que não tinham chance nenhuma, que a possibilidade de voto deles era de 1%, 1,5%, né? E eu lembro que eu assisti, né, cada um falando, e eu me identifiquei muito com um deles, que a possibilidade dele ganhar era 1, né, de votos que ele teria seria de 1 a 1,5%. E eu lembro que as pessoas, quando perguntavam, várias pessoas perguntaram em quem eu votaria, né? E eu dizia, vou votar no fulano de tal. Nossa, mas você vai votar nessa pessoa, ela não vai ganhar. Para que desperdiçar teu voto? Para que você votar em alguém que não tem chance nenhuma? Então, o que eu via naquela circunstância que eu aprendi, né? Eu tomei como uma lição de vida, que eu não estava indo com a manada, né? Eu estava indo de acordo com aquilo que eu acreditei, eu escutei aquela pessoa falando, eu acreditei nas propostas que ele colocou. Para mim, tudo que ele falou estava de acordo com aquilo que eu acreditava e que eu queria, né? Não só para mim, mas para uma nação, para o país, né? Então, o que eu vejo? Que às vezes você não é contra, mas você ter o teu posicionamento causa muito desconforto nas outras pessoas quando você discorda do que a maioria quer ou fala ou pensa. Então, a outra maneira de você se sabotar, você saber que você deve enfrentar os seus medos, né? Como o nosso canal, né, é sobre isso. Mas você, por medo, né, de repente tomar uma posição e ter que fazer alguma coisa em relação a isso que vai te deixar desconfortável, que vai fazer com que você reaja de uma maneira diferente do que você tem feito até agora, faz com que você pare e não faça nada. O que você está fazendo nessa situação? Você sabe o que deve ser feito, você quer sair de onde você está, mas você não se posiciona e não faz o que deve ser feito. Você está se sabotando. E eu quero, assim, falar para vocês que a vida passa, né? Os dias passam, os meses passam, os anos passam. E o que você quer fazer com a sua vida, com cada dia de vida que Deus tem dado a você, né? Qual é o seu propósito de vida? O que você quer para você? Então, assim, tudo aquilo que você sabe que deve fazer, que é o que você acredita, que você sabe que é o melhor para você, faça, né? Siga em frente, independente que a maioria não concorde com você, não ache que você está certo, sabe? Isso não importa. Eu acredito que nós temos que ter uma sinceridade conosco mesmo, né? De saber aquilo que é o certo e o que deve ser feito, mesmo a gente não tendo vontade, mesmo a gente se sentindo desconfortável, não importa, mas que a gente tem que fazer. Vou dar um exemplo bem bobo, né? Mas que todo mundo passa por isso, que estuda ou trabalha, né? Ou tem um qualquer compromisso, né? Até uma dona de casa, né? Uma pessoa que não trabalha fora, mas trabalha dentro. Por exemplo, você para dar conta do seu dia, você tem que acordar às 7 horas todo dia. Para você preparar o café, para você colocar a roupa na máquina, para você varrer a casa. Uma pessoa que trabalha fora, para dar tempo às vezes de tomar um banho antes de trabalhar, de poder comer alguma fruta, tomar um cafezinho. O estudante para tomar uma vitamina, comer uma frutinha, alguns não comem nada, mas de repente, né, tomar um banho, poder se arrumar, escolher a roupa. Mas essa pessoa prefere dormir até às 7h30, tá?
até as 8 horas ou até as 9 horas. O que vai acontecer? Primeiro que você está sabotando a você mesmo, né? A primeira pessoa que vai ser prejudicada pela tua falta de disciplina ou pela minha falta de disciplina, né, de decisão e de ação, somos nós mesmos, né? O que vai acontecer? Ou eu vou perder o emprego, né? Uma outra pessoa vai ficar no lugar que deveria ser meu porque eu não cumpri a minha obrigação, ou eu vou começar a chegar atrasado na escola, vou levar uma notificação, vão chamar meus pais. Uma dona de casa vai se atrapalhar todo o dia inteiro por ter dormido a mais daquele tempo que ela devia ter levantado para dar conta do recado, fazer tudo que ela precisa. Eu não estou falando que as pessoas não devam descansar, eu estou falando quando você tem uma obrigação e você prefere, né, se isentar dela um pouquinho e descansar, ficar na cama, seja lá o que for, né? Que tudo isso tem a ver, Estela, com ansiedade, pânico, agorafobia, tem tudo a ver. A disciplina, quando ela vem na vida da gente, ela começa a tomar conta de tudo, né? Você faz aquilo que tem que ser feito, independente do que o outro acha, pensa, ou ele acha que você deva fazer, isso não importa. Porque assim, o que é mais fácil? Eu fazer o que eu tenho que fazer ou eu jogar a culpa no outro daquilo que eu deveria fazer e não faço? Ah, como assim? Ah, digamos que o teu chefe é um chato, pega no teu pé, fala um monte de coisa e você prefere chegar atrasado achando que está irritando ele ou que está se safando de um tempo de trabalho, mas não, quem está se prejudicando é você mesmo. E o culpado da situação também é você. Então, assim, a pessoa, é muito fácil, eu vejo por mim, você jogar a culpa no outro do que você assumir, né, aquilo que você deve fazer, que você tem que reagir, você tem que tomar uma posição. E eu vejo que não é só tomar uma posição, é uma ação, é posição com ação, né? Você se posiciona e você já faz. Isso é muito importante para a pessoa que está, né, nesse processo de cura, de libertação do pânico, do medo e tudo mais. Eu acredito que a cada dia é uma oportunidade que Deus dá para mim, dá para você, né, para a gente vencer obstáculos, né, vencer desafios e ser uma pessoa que faça diferença, primeiro, na minha própria vida, né? Eu preciso fazer diferença para mim mesma, eu preciso olhar para mim e falar, nossa, é isso aí, esse é o caminho, sabe? E me amar, conseguir me olhar no espelho e sentir uma alegria de saber que mesmo com dificuldade, com lutas e com coisas que vêm que a gente não espera, que a gente não quer que aconteça, mas saber que a gente está fazendo a nossa parte e que Deus vem sim e nos abençoa e nos garante a vitória e nos dá opções, nos dá maneiras, jeitos e pessoas que nos auxiliam a ir mais para frente, a dar um passo a mais, a não desistir. Eu coloquei um post a semana passada, não, foi essa semana, no canal do Instagram, falando isso. Se você está cansado, não desista, descanse, né? Então vá descansar. Não é porque você está cansado das coisas que estão acontecendo e muitas pessoas estão cansadas que você deve desistir. Cansaço não é desistência. Cansaço é para você pegar, parar e descansar. Isso também eu quero conversar com vocês, que era um problema muito grave que eu tinha e que eu preciso me policiar até hoje. Como eu fui criada por meus pais, sempre foram muito exigentes na minha educação, né? Então eu estudava, eu fazia depois, quando eu estava mocinha, já estágio, depois já fui trabalhar, e sempre fazia uma porção de curso junto, né? Então assim, eu me sentia assim, muito cobrada de que eu tinha que dar conta e dar conta bem. Eles não queriam que eu fosse só uma boa aluna, eu tinha que ser uma aluna excelente em tudo que eu fazia. Então eu me exigia muito, né? Eu era perfeccionista comigo, né? As coisas que eu fazia, eu não sabia fazer as coisas de qualquer jeito, eu tinha problema com isso, aquilo me causava sofrimento, né? Emocional mesmo, de eu chorar, de eu perder noites de sono, tudo porque eu não queria fazer as coisas de qualquer maneira. O que acontecia? Eu sempre, olha como que as coisas são, né? Parece uma bobeira, mas eu lembro que tinha um sofá em casa
E o meu sonho, gente, era deitar naquele sofá com as pernas para cima e ficar ali, sem fazer nada. Só que para os meus pais, assim, tipo, aquilo não tinha porquê eu sendo jovenzinha, né, cheia de energia, ficar parada sem fazer nada. Eu tinha que estar sempre produzindo, fazendo alguma coisa. E eu lembro que era engraçado que às vezes eu tinha tanta atividade que eu almoçava e eu me arrumava porque eu tinha inglês 2 vezes por semana, já em seguida do almoço, eu tinha que pegar ônibus e tal. E eu lembro que eu sentava na minha cama, assim, encostava na parede, gente, eu dormia no mesmo minuto, porque eu estava cansada, né? Então, como eu não podia fazer nada na frente deles, eu descansava ali aqueles minutinhos, aí meu pai já abria a porta, ele já ia trabalhar, ou a minha mãe dizia, já está pronta, já tem que ir e tal. Então, assim, eu achava que descansar, que parar um pouquinho, era errado. Eu achava que era errado. Então, e hoje em dia eu vejo que não. As pessoas falam muito para mim, eu estou cansado, eu vou desistir. Eu já escutei muito essa frase. Então, não tem nada a ver. Está cansado? Descansa, é diferente. Sabe, fica sentado no sofá, ou deita no sofá, ou vai dar uma volta, ou fica deitado na cama, ou vai numa rede e não faça nada, entendeu? Né? Coloca um louvor, ou fica quietinho, fala com Deus, mas você tem que respeitar o teu corpo, até onde o teu corpo aguenta as coisas. É muito importante isso, gente, porque muita gente sabota o seu corpo por não dar atenção ao que sente, né? Então as pessoas podem falar, eu estou cansado todo dia, então não vou fazer nada. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando, né, de quando realmente aquilo está trazendo um esgotamento para você, né? Tá te deixando sobrecarregado e tudo mais, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje e eu espero ter abençoado sua vida, né? Que você fique com um versículo no seu coração que é: em Cristo nós podemos todas as coisas, todas, gente, sem exceção. Jesus não colocou nenhuma coisa que ele não possa fazer, ou que ele está dizendo que ele não vai fazer, ou que para você ele não vai fazer, não. Ele não faz acepção de pessoas. Então que você receba, né, a tua cura, a tua libertação em nome de Jesus, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, que Deus te abençoe e até a próxima.